Hoje, 27 de setembro, é o Dia Mundial do Turismo. A data foi criada com o objetivo de estimular o setor. Nós vamos aproveitar esse dia para conversar com o André Machado, que é diretor da Lumina Turismo, uma agência especializada em turismo religioso. André, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oi, Wilke, bom dia, obrigado mais uma vez, é um prazer sempre muito grande estar aqui na TV Pai Eterno, atendendo ao chamado de vocês ao convite. Estou à disposição. Fala pra gente um pouco sobre o seu trabalho, né? Turismo religioso. A gente sabe que o Brasil é muito rico quando a gente fala sobre religiosidade, né? Temos grandes destinos ali. Como que é para você trabalhar com esse público e trabalhar focado nessa área do turismo? Oi, Wilke, primeiro assim, primeiro por ser católico, né? Então eu acho que a minha grande alegria de fato é poder levar as pessoas a visitar os santuários, a visitar as igrejas, dentro desse contexto de experiência de fé, né? Seja dentro do Brasil, seja fora do Brasil. E ouço muito isso das pessoas, né? Depois das viagens. Agora, eu estava aí na semana passada em Trindade com um grupo grande e as pessoas diziam, olha, muito obrigado por ter nos trazido, olha, as fotos estão aí, ó. Isso foi com o Padre Wellington ali no finalzinho. E as pessoas dizem, muito obrigado por ter me trazido até aqui. Então, para mim é muito gratificante, né? Assim, como um empresário, poder dar a oportunidade a essas pessoas de fazer uma viagem católica com a celebração da Santa Missa, né? Visitando um santuário. E, enfim, eu só tenho a agradecer e é de fato uma experiência extraordinária. E é gostoso fazer essas viagens? Porque a gente percebe que são grupos, né? Eu já fiz muita matéria lá na Basílica e a gente vê o quanto eles são alegres, né? O pessoal da terceira idade, acho que eles são ainda mais alegres do que os mais jovens. E a gente percebe uma alegria muito grande, uma diversão, todo mundo brincando ali. Tenho certeza que além de trabalho também acaba sendo uma diversão para você, né? Oi, que você tem toda a razão. É uma verdadeira diversão, é uma verdadeira alegria e vou dizer mais. O pessoal da terceira idade, eles têm uma grande vantagem em relação aos mais jovens, que embora eles gostem da internet, né, das redes sociais, mas eles, digamos assim, eles colocam um tempo muito maior para conversar com os amigos que estão ali na viagem, para fazer amizade, não é? Então é muito comum, né, normalmente eles não estão com o celular na mão, porque eles estão conversando. Mesmo aí, você falou no Pai Eterno que você já acompanhou alguns grupos, a gente teve essa experiência no domingo passado, retrasado. Nós estávamos ali na fila, né, por causa das restrições para poder entrar na missa, e os gaúchos já tinham feito amizades com outras pessoas que nunca tinham visto na vida. Então, essa é uma grande vantagem da terceira idade, entre outras, né, qualidades, é que eles têm essa facilidade de interagir, né, de se relacionar, né, fora do mundo virtual. Então, de fato, é uma diversão muito grande, são pessoas alegres, porque ser cristão, ser católico significa ser alegre, né, não significa ser triste. E, de fato, quando você faz uma viagem dessa, você é tratado como filho. Eu me sinto sempre assim, tratado por essas pessoas. Bom demais, né? O turismo na terceira idade, ele aumenta a qualidade de vida, né? Contribui também diretamente para a economia das cidades que recebem esse público, a gente sabe. Qual é o feedback que você recebe aí dessas pessoas que fazem essas viagens? Realmente, você percebe que tem esse ganho aí na qualidade de vida? Eles falam que querem voltar mais uma vez? Sim, eu vou puxar a nossa sardinha aí para a capital da fé, né? Porque a gente tem que falar, afinal de contas, mal chegamos em Trindade, né? A gente tinha vindo de Caldas Novas e já diziam, eu vou voltar aqui com a minha família, eu gostei, tá me fazendo bem. E uma coisa muito interessante, Wilke, é que nós estamos saindo, né, assim, daquela parte pior da pandemia. Então, essas pessoas ficaram em casa praticamente 1 ano e meio, né, sem ter contato, porque logo no início, a gente lembra, tudo fechou. E pela idade deles, eles tinham que se proteger da questão do Covid. Então, esse primeiro momento de viagem é muito forte. E aí vem a questão da qualidade de vida, não é? Da conversa, da amizade, né? De aproveitar, de fazer compras, levar para isso, levar para aquele outro uma lembrança. E ali já dizem, vou voltar aqui com o meu filho, com os meus netos, porque eu quero fazer esse caminho. Então, essa viagem em grupo, ela se torna depois uma viagem privativa da família, né? E aí vem esse bem-estar todo, e eu nunca vi ninguém triste, muito menos agora, nesse recomeço de viagens. Eles estavam muito felizes, extremamente agradecidos por tudo. André, fala pra gente um pouco, né, já que começamos a falar sobre a pandemia. O que mudou
no seu trabalho agora nesse período, né? As viagens foram retomadas, mas com algumas diferenças, né? Wilker, é uma coisa muito interessante. A gente tem uma ligação com o Pai Eterno muito grande. Por quê? Por coincidência ou não, em março de 2020, né, no comecinho da pandemia, eu estava ali no Hotel Ligório, almoçando com Túlios e o irmão Diego, e nós já tínhamos vários grupos já para fora do Brasil. E de repente veio a pandemia, né? Então a gente teve que parar tudo. Então foi um momento assim de muita dor, né, muito complicado para poder refazer isso tudo. E ao mesmo tempo, agora com a retomada das viagens, a gente tem que tomar todos aqueles cuidados, né? É o uso da máscara, né? É álcool em gel, né? Na igreja, mesmo aí no santuário, lá na Basílica do Divino Pai Eterno, você já não pode ocupar todos os bancos. Então, esses são os detalhes, ou seja, as viagens, elas acabaram, digamos assim, ficando um pouco mais lentas nesse sentido, porque você tem que tomar cuidado com toda a situação que nós estamos vivendo, não é? Mas mesmo assim, as pessoas vão com toda a prudência, muitos já vacinados, essa idade, então, todos já vacinados, então, né? Todos com já com seus cartõezinhos de vacina, e muitos, assim, cautelosos, naturalmente. Então, esse é um momento diferente, né? A gente vive essas restrições. Você já não pode entrar tantas pessoas na igreja, nos santuários, tem que entrar menos gente, né? Você vai no restaurante, você já não pode juntar as mesas, tem que manter as mesas distantes. Então, esses são os detalhes novos que tem nessa vida atual que a gente vive de retomada do turismo religioso. E a gente ou turismo como um todo. Né? E a gente percebe que é um público que aceita bem essas medidas, né? Acredito que eles ficaram sem durante um período, sem poder fazer essas viagens, né? E agora não querem perder isso. Então a gente vê que lá na Basílica tudo acontece de maneira tranquila, todo mundo ali respeita o espaço do próximo. Isso é muito positivo, né? Saber que essas pessoas estão voltando para as atividades, conseguem ali se divertir e, ao mesmo tempo, conseguem também manter ali, preservar esses protocolos que são tão importantes. Queria que você falasse um pouco para a gente agora sobre os destinos. Quais são os principais destinos procurados pelos idosos hoje aqui no Brasil? Wilker, o pessoal, assim, primeiro, né, no que diz respeito ao turismo religioso, né, as pessoas tendem a unir o religioso com o cultural. Então, a gente tem esse exemplo, você passou algumas fotos aí de alguns grupos em Salvador, que foi agora no mês de julho. Por exemplo, essa aí com o padre Wellington após a celebração. Então, sempre eles querem um local que seja o lazer agregado ao turismo religioso. Então, por isso que a gente fez nesse sentido, Caldas Novas com o Pai Eterno. Alguns dias lá em Caldas Novas, né, para de fato as pessoas relaxarem. E nós fizemos uma coisa assim, pensada no seguinte: o final dentro do santuário, os dos últimos 2 dias dentro ali do Divino Pai Eterno em Trindade, como ação de graças, né, como agradecimento por o fato de estarem ali, né, por termos sobrevivido a essa situação toda. Então, sempre é isso. Lazer com turismo religioso no intuito de agradecimento. E o que você dizia? É uma faixa etária muito obediente, né? Que segue as regras ali. Se você diz, olha, gente, são 3 por banco, serão 3 por banco na missa. Se você fala, não pode juntar as mesas, eles não vão juntar as mesas. Tem que usar máscara, eles vão usar as máscaras. Então, é um pessoal que não dá trabalho nesse sentido, né? Você pode colocar dentro de um ônibus e, de fato, eles vão ser muito rigorosos assim, na prática das regras, das orientações para a gente se preservar da questão do Covid. Certo. Para o turismo religioso é sempre interessante, né, que tenha um guia turístico, tanto para a terceira idade, acho que principalmente, né, mas para todo mundo é sempre importante ter um guia turístico. Por quê? Porque as pessoas conseguem, esses guias, eles estão preparados ali, né, para passar as informações, para fazer uma viagem mais rica, né, com essas pessoas. Como que é o trabalho dos guias turísticos ali com os idosos, nesse turismo religioso principalmente? Oi, o que você tem em matéria de guia, a gente tem 2 guias na realidade, né? Um é o padre, que é o diretor espiritual que acompanha o grupo, e aí isso se torna muito mais forte essa experiência de fé, porque se estamos em um hotel e não tem nenhuma igreja próxima, sempre celebramos no auditório do hotel, né? É muito comum chegar e dizer, olha, estamos querendo celebrar uma missa, e o pessoal cede com muita facilidade. E não só acontece do grupo participar da missa, com o diretor espiritual que está acompanhando essa viagem, mas a coisa corre no hotel e daqui a pouco tem outras pessoas participando da missa ali também. De tal maneira é forte a presença do padre, não é? E no que diz respeito ao guia, é necessário, gente. Um turismo sério, Wilker, não dá para se fazer sem um guia local,
né, cadastrado no Ministério do Turismo, na Embratur, né, com todos os cursos ali em dia, porque é essa pessoa que vai passar para você, de fato, a história real daquele local que você está visitando. E a gente tem bons guias aí em Goiânia, aí no Divino Pai Eterno, né, que de fato apresentam a história ali do santuário, do início, do medalhão, com muita propriedade. E as pessoas querem ouvir isso. Então, eu acho, na Lumina, sempre que a gente faz uma viagem dessa, Wilker, tem que ter um guia local que vai acompanhar o grupo. Fora isso, fica muito vago, muito solto, né? Então, imagina você chegar em Trindade, por exemplo, né, na capital da fé de Goiás, e não tem um guia que é presente, né? A igreja, né, a Basílica, a primeira matriz, né, a obra do Pai La Nova do Santuário, o Padre Pelágio. Então, é necessário um guia, né? Profissionaliza-se a viagem e dá a ela um caráter muito mais profissional. Enriquece muito também, né? Para quem está fazendo a visita ali, que ela consegue aprender o tempo todo, né? Porque tudo tem um porquê, tudo tem um sentido. Quando você está com alguém que entende do assunto, a viagem fica muito mais gostosa, né? Agora eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre o momento do fechamento ali do comércio. O fechamento ali, quando as viagens pararam, como foi para você viver esse período ali em que você teve que deixar a estrada, deixar de fazer essas viagens? Foi o que foi um momento de sacrifício, viu? Porque a gente vinha em 2019, a gente pega todos os gráficos aí, o turismo vinha em ascensão impressionante, né? As viagens cada vez mais grupos dentro do Brasil, fora do Brasil, né? Em todas as faixas etárias. E você vinha, ninguém imaginava que a gente em 2020 iria se deparar com a pandemia. E de fato foi muito duro, né? E por isso que eu lhe dizia agora há pouco, né? Essa questão com o Pai Eterno. Nós já tínhamos, em final de 2019, nós estávamos com 5 grupos para fora do Brasil. Pensa você, grupo para Terra Santa, Turquia, Leste Europeu, Santuários Marianos, grupos dentro do Brasil. E de repente a gente teve que cancelar tudo isso, não é? Reembolsei a todo mundo. E eu falei, gente, isso aqui vai demorar para resolver. Então, foi um impacto muito grande, porque a gente não esperava. E não foi uma coisa assim, uma parada gradativa, né? Vai diminuindo aos poucos. Não, foi da noite para o dia, tudo se fechou. Aeroportos fechados, comércio fechado. As igrejas também, necessariamente, também fechadas também por essa situação toda de pandemia. E o que nós vamos fazer? Né? Então, 2020 foi um momento de você se reinventar, não é? Com lives, foi o que nós fizemos, né? Convidar padres, formadores de opinião, para poder falarem como é que tinham sido as suas viagens, contar as suas experiências, para poder manter vivo nas pessoas esse desejo de viajar. E esse trabalho feito ano passado já está dando frutos agora, em 2021, que a gente vamos fechar o ano com 7 grupos, né, dentro do Brasil. É muito, né, para uma situação dessa. Então a gente só tem a agradecer a Nossa Senhora, agradecer a Deus, por esse amparo, por essa proteção divina, né, que vai nos levando assim, igual filho, assim. Então, essa foi a experiência, Will. Não foi fácil, tá? Não pense que foi fácil parar da noite para o dia, de viajar, né, de essa relação com as pessoas, e vamos, falar, daqui a pouco parou tudo. Então, mas sobrevivemos, e a prova está aí, as suas fotos que você passou agora aí. O Padre Wellington nos acolheu muito bem lá no santuário, né? Esse aí esse é em Salvador, né? No Farol da Barra, com o Padre Gabriel Vilaverde, né? Então, isso foi em julho desse ano. E aí, em Trindade, se você me permite, a gente teve 2 guias muito bons, né? Irmão Diego e Marcos Túlio. Então, melhor impossível, né? Para se apresentar à cidade de Trindade. Na próxima, a gente chama você para ir lá. Vou com todo prazer, viu? Com certeza, né? Foi um período difícil aí, tanto para os profissionais quanto para os turistas, e a gente percebe essa retomada e a gente fica feliz ao ver. Eu moro em Trindade, né? E eu fico feliz demais ao ver a cidade voltando a ter aquele movimento que a gente gosta tanto. Então, esse retorno está sendo como esperado mesmo? Porque muito se dizia, né, que depois da pandemia, depois que o pior passasse, a gente lembra que a gente continua em pandemia, sim, mas estava se esperando um boom muito grande, né, na área de turismo. Essa retomada, ela tem acontecido conforme o esperado? Oi, Wilker, eu acho que sim. Veja só, nós temos 2 situações. Uma é o turismo nacional, né? É muito mais fácil nesse momento você fazer turismo nacional. Por quê? Para fora do Brasil, você tem a questão do câmbio. Muitos países ainda estão fechados, né? Por questões de vacina, aceita a vacina, não aceita a vacina, as restrições locais, tudo isso. Então, eu acho, na minha experiência, que
está melhor do que poderia, muito melhor do que imaginava, de um lado, e de outro lado, a questão assim, é muito mais confortável nesse momento você viajar dentro do Brasil, não é? A gente imagina que você vai a um santuário, você está dentro do Brasil, você não tem problema de câmbio. Se a pessoa, por acaso, né, pega Covid, é muito mais fácil você administrar isso, você está dentro do país, né? Então, eu acho que nesse momento, imagino, e final desse semestre, e o primeiro semestre do ano que vem, o turismo forte vai ser dentro do Brasil. Penso, né, que o segundo semestre, sim, dá para começar a se pensar em viagens internacionais. Aí um país, um mundo muito mais estabilizado, muito mais tranquilo, porque senão você corre riscos, né? Você vai para um país, o país fecha depois, você não pode sair. Como é que você resolve isso? Então, eu acho que nesse momento, o turismo nacional é o momento, é a hora de a gente apostar no nosso Brasil, apostar nos nossos santuários, nas nossas cidades, para poder fazer as pessoas voltarem a viajar e aquecer o comércio, aquecer os negócios todos que giram em torno do turismo. É isso aí, a gente aproveita, né, para fazer propaganda do que é nosso, né? O nosso país é muito rico, tem muitos destinos aí que a gente pode aproveitar bastante. André, quero agradecer, viu, a sua participação aqui. Foi muito bacana ter esse bate-papo com você a respeito desse turismo para a terceira idade, né? A gente fica feliz demais ao ver essa retomada. Gostei de te receber aqui, até uma próxima oportunidade, viu? Oi, eu que te agradeço pelo convite, foi um prazer enorme, sempre é uma alegria muito grande estar aqui na TV Pai Eterno, eu lhe agradeço enormemente. E como eu já lhe disse agora em cadeia nacional, você está convidado na próxima vez a levar um grupo nosso lá em Trindade, pelo menos a gente toma um cafezinho. Se tiver quente, a gente toma um suco gelado, porque essa última vez estava um calor. Mas é a fé, né? A fé ali já faz o calor aumentar. Enfim, te agradeço muitíssimo a você. Olha, Bom eu aceito trabalho. o convite, viu? Muito obrigado pelo convite. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, André. Abraço.